Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos falar dos resultados do UFC Fight Night 130 que teve Darren Till contra Stephen Thompson na luta principal. E antes de continuar, se inscreve agora no canal e clica no sininho para as notificações. Falamos de outras lutas, só clicar no i. Vamos falar da luta principal que teve Darren Till enfrentando Stephen Thompson, uma luta que foi extremamente parada e acabou com vitória do Darren Till. Darren Till que na realidade começou meio errado já aí, não bateu o peso da categoria, lutou bem acima, perdeu 30% da bolsa, mas o Thompson acabou aceitando o combate. A luta, o tanto que foi parado, pra vocês terem uma ideia, teve rounds que somando os golpes dos dois lutadores tiveram 11 golpes. Então é uma luta muito difícil de você pontuar. Tudo bem, tem lutador que acertou mais soco no rosto e outro acertou mais chute na perna e isso tem pesos diferentes, mas você chega num ponto de equilíbrio que às vezes você tem que partir para os parâmetros secundários para poder avaliar o combate. Eu acho que quem levou esse combate aí foi o Stephen Thompson, não só eu, a mídia especializada concorda aí, realmente deu grande vantagem para ele, mas quem teve a sua mão levantada foi o Darren Till. Não dá pra gente negar também que essa luta foi na casa do Darren Till, em Liverpool, e é chato gritar gafe, é chato gritar roubo, mas eu até entenderia você dar um 48-47 Till, apesar de eu não concordar. 48-47 Till são 3 rounds a 2 para quem aí não quer fazer as contas, né? Eu até aceitaria, mas você dá 49-46 Till, 2 juízes deram 49-46, 4 rounds a 1, você só pode estar de sacanagem comigo. Não tem como você ver o Till tão dominante ou vencendo tantos rounds assim nessa luta. Os 3 primeiros rounds, na minha opinião, foram rounds mais parados, né? Inclusive eu vi um tweet bem interessante do amigo especializado falando: quando você chega no 4º round e ainda tem que falar que os dois estão se estudando, alguma coisa tá errada, né? E meio que tava acontecendo isso. O Stephen Thompson tava usando o jogo dele, que é assim, não dá pra gente negar, é um jogo mais evasivo, é um jogo mais um contragolpe. Ele costuma ser agressivo, mas quando ele luta com lutadores que tem mais poder nas mãos, ele sempre é um pouco mais cauteloso. E do outro lado a gente tinha um Till que a gente estava esperando que fosse mais agressivo, mas ele estava bem cauteloso também. Ele não queria partir para cima do Thompson a todo momento, talvez estava respeitando realmente a posição do Thompson ali dentro do octógono. E isso acabou gerando um combate mais parado. Mas negar que Darren Till estava com muito mais pose do que efetividade é simplesmente se enganar, né? O Till estava ali fazendo muitas poses, etc., mas 90% dos ataques e das investidas que ele estava fazendo em cima do Thompson ali não estava encontrando o americano, né? E o americano conseguiu capitalizar muito, principalmente no segundo e no terceiro round. Os golpes mais limpos, na minha opinião, foram os contragolpes do Thompson e não foram os chutes do Till na perna ali, que seja, e na região do joelho que ele estava fazendo. Então, eu, francamente, cheguei nos 4 primeiros rounds, eu tinha dado os 4 primeiros rounds pro Thompson. Ok, apertados, mas eu dei sim os 4 rounds. O 5º round foi claro pro Till, não dá pra gente negar, ele conseguiu um knockdown ali. Mas de qualquer forma, na hora que eu vi o juiz falando, o Bruce Buffer falando, né? 49-46, 49-46, 48-47, eu falei, beleza, não tem como você não ter sido vitória do Thompson. E aí a gente viu o Till tendo o braço levantado. Como eu falei, é chato gritar garfo, mas quando você vê um resultado muito discrepante do que você espera, não dá pra gente negar que pode ter algum tipo de favorecimento ali, né? O que acontece é que, na verdade, os 3 primeiros rounds tiveram um mídia especializado, inclusive, dando empate, né? A gente sabe que é muito difícil dar empate agora com o uso das regras novas. Mas, enfim, realmente, quando você tem 10 golpes no total de um round, é difícil de você dizer quem tá efetivamente com vantagem. Então, eu entenderia se tivesse sido um split decision, 48-47, ou seja, 3-2 para qualquer lado, porque realmente foi uma luta muito difícil de pontuar. Eu concordo com o Lehner, vi a vantagem do Stephen Thompson, mas eu entenderia se alguém tivesse visto vantagem no Till, porque afinal de contas ele acertou muitos golpes na perna. Não são golpes que são tão contundentes assim, mas são golpes e ele tá acertando. Então, isso conta de alguma forma. Então, se fosse uma split decision pro Till, eu não ia ficar tão chateado, mas realmente 49-46, ou seja, 4 rounds a 1 para ele, é um exagero. Eu não acho que a coisa deveria andar desse jeito. Então, bem, enfim, agora a gente tem que ver o que vai ter de luta para esses dois caras. O Stephen Thompson estava como primeiro do ranking, obviamente vai dar vários passos para trás perdendo pro Till, que estava como 8º, mas pro Till agora ficou na cara do gol. A cara do gol é uma categoria também que tá travada, né? A gente sabe que, primeiro, o Tyron Woodley tá meio que parado ali, né? Vai ter que esperar a luta entre Colby Covington e Rafael dos Anjos, que vai se tornar ali o campeão interino, quem vencer esse combate. Obviamente, quem vencer esse combate vai enfrentar o Woodley. Então, esses 3 aí já estão travados até o ano que vem, né? Então, a gente tem ali atrás, né, do Stephen Thompson pro Till enfrentar, né? Pro Till conseguir fazer uma luta ali. Em terceiro lugar, a gente tem o Rob Lawler, mas ele vem de derrota, então não sei se, pelo ranking, faz sentido, mas pelo fato dele estar vindo de derrota, talvez não faria tanto.
E a gente tem um Usman que está ali em quinto, então não tem tantas opções, então é uma categoria que está travada, mas de qualquer forma são boas lutas ali, o Usman pode levar ali um perigo a mais ali, que é o jogo de wrestling dele que ele tem, né? O Lawler vai ser com certeza uma guerra, como sempre, então tem bons combates por enquanto. Pro Thompson, como o André falou, eu não acho que ele vai dar tantos passos para trás, porque foi uma boa luta, eu acho que quem geralmente está em primeiro, quando perde assim, não costuma voltar para oitavo ou décimo. Mas eu fico chateado porque, na minha opinião, não foi o melhor lutador que venceu essa noite. Eu achei que o Thompson ele foi efetivo da maneira com que ele luta, apesar de que, eu vou ter que dizer algo aqui, que o estilo do Thompson tá machucando ele. Né? O estilo dele tá... Quando ele enfrenta lutadores que tem poder nas mãos, quando ele enfrenta lutadores que tem ali uma agressividade maior, a evasão dele atrapalha com que ele mostre clareza nos rounds. Né? E como eu falei, eu vi os 4 primeiros rounds, na verdade, eu vi pro Thompson, mas... Para ver isso, você tem que prestar atenção, meu amigo, com muita cuidado, com muita cautela, entender das regras, porque um cara médio ali, se vê uma agressividade maior do tio e vê ele correndo atrás toda hora, vai dar vitória para ele, né? E às vezes uma agressividade maior impressiona mais os juízes. Então é complicado que esse estilo do Thompson tá ferindo. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais agressivo, ele tem que partir mais pro combate, ele tem que se expor um pouco mais, até porque ele aguenta pancada, cara. Pra quem não lembra, ele aguentou uma blitz do Woodley que pouquíssimas pessoas aguentariam. O Woodley é um cara que tem one punch knockout, mata com um soco só. E ele aguentou, ele tem raça. Aguentou e voltou e continuou lutando. Então, ele tem queixo para conseguir se expor um pouco mais e tentar mostrar mais clareza nos rounds. Né? Eu acho que faltou isso, talvez, para ele ter levado essa vitória. Ele normalmente é um karateka um pouco mais agressivo, embora ele tenha um estilo parecido com o do Lyoto é muito mais evasivo e contra-golpeador. E o Stephen Thompson, ele, embora também tenha essa habilidade, ele busca mais o combate. E na verdade, tanto a luta contra o Woodley quanto a luta contra o Till, ele se poupou para não se arriscar tanto. E não se arriscar está custando para ele as vitórias. Eu acho que ele poderia ter se tornado campeão da categoria se tivesse sido um pouco mais agressivo, e dessa vez poderia ter se mantido como primeiro do ranking se tivesse sido um pouco mais agressivo. Então, realmente, concordo com o Lenny, eu acho que o fato dele não estar arriscando está prejudicando ele nos combates. E a última questão, acho que a gente tem que levantar aqui é o fato do Till não ter batido peso e o fato dele ser monstruoso, né? Pra quem não viu o tamanho dele, pelo amor de Deus, não dá pra falar que esse cara é um meio médio. E ele não bateu peso, se eu não me engano, por 1,7 kg, quase 2 kg, né? E a única demanda do Stephen Thompson, da equipe do Thompson, foi beleza. Então ele não pode, no dia seguinte, no dia da luta, passar da categoria dos médios. Ou seja, ele não podia passar aí de 84 quilos e, vou te dizer, quase que ele não consegue. Não é a primeira vez que o Tio não consegue bater peso, ele já em outra oportunidade no UFC não conseguiu bater esse peso. E é uma bandeira que a gente já tem levantado aqui muitas vezes, como, para vocês terem ideia, eu sei, não é só por isso, mas já 7 lutas agora com o do Tio, de lutadores que não bateram peso e lutaram, os 7 que não bateram peso venceram. São todos porque ele não estava mais pesado? Não. Algumas oportunidades não foi só por causa disso, foi porque ele de fato era o melhor lutador. Mas não dá pra gente negar que existe sim uma vantagem clara desses lutadores que estão lutando mais pesado, que eles não estão, cara, cumprindo a regra. É regra, você tem que cumprir isso. E não é só perder bolsa. Se você não cumpre essa regra aí, você tem que ser penalizado de uma forma mais grave. Porque qual é a lógica disso? É o que o Prota, inclusive, o Prota falou no Twitter. É basicamente um doping autorizado. O cara tá lutando, vamos lutar sempre com um cara da categoria do peso de cima e tá tudo certo. Então, enfim, isso tem que ser revisto, tem que ser, a gente fica meio chateado que, o lutador que tava indo bem numa categoria, tava com uma sequência de vitórias, aí é obrigado a ir pra categoria de cima, porque não tá batendo peso. Mas é aquele negócio, ele tava indo bem justamente porque ele não tava conseguindo bater peso. Isso influencia, o cara, ele provavelmente tem um porte físico maior, tô falando genericamente, porque foram já 7 casos esse ano, então o cara tem um porte físico maior, deveria estar na outra categoria de peso, não bate, e aí tá se favorecendo lutando contra os caras menores, é o que eu falei, que o cara tá fazendo bullying na categoria de baixo. Então, realmente, eu acho que se o cara é reincidente, alguma atitude tem que ser feita, porque isso é uma vantagem clara. Então é basicamente isso. Não concordo com a vitória do Tio. Acho que foi uma vitória, na minha opinião, e na opinião da maioria dos pessoal desprezado, clara aí pro Stephen Thompson. O 49-46 foi absurdo, mas ele venceu, não dá pra gente negar isso, tá com a vitória no cartel. E vamos ver agora quem vai ter ele pra categoria. Acho que é um bom lutador, repito. O fato dele ter mostrado uma luta equilibrada contra o Stephen Thompson mostra sim que ele tem qualidade para bater de frente, como a gente tinha falado no pré-evento, com os top 5 dessa categoria. Vamos ver agora o que vai ter para ele aí para frente. Como eu falei, a categoria tá travada, mas existem bons combates para ele fazer.